dia a todos e a todas. Bem-vindo ao Caminhos para o Brasil, um debate franco, aberto, no qual o Instituto Não Aceita Corrupção está propondo a discussão sobre o tema ESG, um tema essencial para que nós possamos conversar mais, entender melhor de que maneira essas três letras estão revolucionando o mundo corporativo. Na segunda-feira, nós abrimos este evento com uma magnífica fala da sempre ministra Eliana Calmon e apresentamos o tema numa conversa inicial. Foi uma grande discussão, tivemos mais de 13 mil visualizações pela TV Estadão. Aliás, desde logo agradecemos essa parceria importantíssima com o Grupo Estadão, com a TV Estadão, que está transmitindo conosco, e agradecemos também o patrocínio da Ambipar. Damos sequência a essa discussão e hoje a nossa conversa será sobre sustentabilidade corporativa, combate à corrupção. O Instituto Não Aceita Corrupção está extremamente honrado em promover esse diálogo nesse momento em que celebra os 6 anos de fundação do Instituto, 6 anos de combate inteligente à corrupção, e desde logo quem está nos acompanhando aqui está convidadíssimo a seguir o Instituto lá no Instagram, no Não Aceito Corrupção. E hoje temos convidados ilustres aqui para conversar conosco: Isabel Franco, Bruno Brandão, Marcelo Zenkner, Bruno Brandão, Marcelo Zenkner, Isabel Franco, e a minha memória está falhando. Quem mais que está aqui conosco hoje? Tá, a idade vai chegando, a gente vai se atrapalhando. E o André Borges como mediador do evento. E o quarto debatedor sou eu. Pessoal, muito bem-vindos. Passo a palavra ao querido André Borges para a condução dos debates, e é uma honra, uma alegria estar com vocês nesta oportunidade. Prosseguimos até o próximo dia 21 de julho. Grande abraço e muito obrigado à presença de todos. Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Bem, bom dia. Quero dar bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui, ao vivo, pela TV Estadão. É um prazer participar desse evento, um tema palpitante, um tema novo na agenda corporativa, na agenda de todos, enfim, na agenda social, também um tema novo para a agenda do governo. Vou fazer uma rápida introdução com quem a gente vai conversar hoje, nessa próxima 1h e 15, enfim, para debater esse assunto do ESG, ligado com essa agenda Não Aceito Corrupção, anticorrupção. Roberto Leviano, obrigado pelo convite. O Roberto é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também procurador de Justiça Criminal de São Paulo, né? Integra o Ministério Público, né, desde 92, enfim, e graduado e doutor em Direito pela USP. Vai debater com a gente esse assunto. A Isabel Franco. Isabel é advogada da área de compliance. Bem-vinda, Isabel. Ela é também especialista em investigação penal, empresarial, né, e também com mestrado na Fordham University de Nova York, né, e é conselheira também do Instituto. A gente tem também a participação do Marcelo Zenker. Bom dia, Marcelo. O Marcelo, ele é ex-promotor de justiça e também foi secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, e hoje é sócio do escritório Tosini Freire Advogados, sendo doutor também em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bem-vindo. E temos a participação também do Bruno Brandão. O Bruno é diretor executivo de Transparência Internacional no Brasil, é economista pelo FMG, né? Mestre em Gestão Pública pela Universidade de York, no Reino Unido, né?
tem mais de 10 anos atuando nessa área de transparência internacional, e também no secretariado da organização na Alemanha. Foi coordenadora aí do programa de integridade, né, de financiamento climático no México, enfim, uma longa experiência também nessa área. Bom dia para você também, Bruno Brandão. Bom dia. Muito bem, gente. Bom, eu acho que para a gente começar a introduzir esse assunto, o ESG ele tem essa preocupação central do seu conceito de lidar com uma questão da agenda ambiental, da agenda social, dessa transparência corporativa, que são todos temas que já estão no dia a dia das empresas, mas que de alguma maneira agora se unificam de maneira integral, cobrado por uma questão, inclusive, da população, da sociedade, da evolução desses tempos que a gente está vivendo hoje, exigindo que as empresas tenham essa visão integrada sobre estes conceitos. Agora, quando a gente olha para eles, a gente pensa, bom, como é que esta ideia, esses valores, esses compromissos do ESG podem trabalhar e serem fundamentais aí na questão do combate à corrupção, né? Como é que ele pode se transformar em um instrumento efetivo de combate à corrupção? Acho que para abrir o tema, eu queria pedir a palavra para a Isabel Franco, para ela começar abrindo para a gente isso. De que maneira você vê, Isabel, o ESG, o conceito de ESG, suas ferramentas, né, trabalhando como um instrumento efetivo que possa levar, de fato, a uma atuação de combate à corrupção? Muito obrigada, André. Ao Roberto Liviano, nosso presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e, logicamente, ao Estadão. Fico muito contente de estar aqui na companhia do Bruno Brandão, que já trabalhamos, já fizemos muitas coisas juntas, e um prazer imenso, Marcelo, de dividir aqui o painel com você. André, esse realmente é o tema do momento, embora esses conceitos todos não são nenhuma novidade, porque historicamente já se considera que a sigla do ESG tenha sido usado pela primeira vez no Pacto Mundial, o Pacto Mundial das Nações Unidas, que ocorreu em 2004. Foi um conjunto de várias organizações internacionais que queriam referir um conjunto de pilares para um desenvolvimento sustentável. Acho que isso que é importante na pauta ESG, pensando em como as empresas, mesmo visando e se preocupando com o incremento de lucros para os seus acionistas, elas pensem em todos os stakeholders, que são os parceiros todos. Como parceiros, eu estou pensando desde a cadeia inteira do consumidor, como os fornecedores e tudo mais. Então, esses pilares do ESG, eles englobam conceitos utilizados pelo mercado financeiro para avaliação de empresas, mas aferindo essas empresas nas questões ambientais, sociais e de governança corporativa em cada um desses negócios. Então, nesse contexto todo, as mudanças enfatizadas pelo ESG, hoje em dia, são uma realidade importante. Pode ser comparável à revolução digital. Ninguém mais foge dessa revolução. A sociedade toda está cada vez mais consciente da importância das melhores práticas do ESG relacionado com esses aspectos ambientais, sociais e empresariais. Eu sei que todo mundo vai falar bastante disso, mas o E de environment, né, do meio ambiente, o S do social e o G de governança corporativa, juntos, eles se combinam para promover um mundo mais sustentável, utilizando a empresa e a sua função social como o baluarte dessas mudanças. E a pandemia veio exacerbar todas essas preocupações. A gente vê, por exemplo, na área social, todos os eventos que ocorreram desde nos Estados Unidos, com o
Black Lives Matter, ou aqui no Brasil, nós tivemos também ocorrências raciais bastante significativas, que trouxeram a consciência para a comunidade em geral. Então, isso nessa parte de governança, a gente vê como é importante que as empresas hoje em dia tenham uma pauta muito mais de transparência, de ética nos negócios, de criar comitês que gerem crises, que estudem a sua resiliência, porque o que todos passaram, inclusive as empresas, com o início da pandemia, exigem uma revisitação de todos os seus conceitos. Eles precisam ser revigorados, eles têm que ser estudados. Então, hoje se fala muito em diversidade no conselho, independência de conselheiros, então temos muito mais a preocupação com trazer conselheiros independentes, diversos, tanto de gênero quanto de raça, e tudo isso virou um caldeirão extremamente interessante, que é o ISD. Eu não quero me alongar, porque eu quero demais ouvir o Marcelo e o Bruno em relação a isso. Perfeito, obrigado, Isabel. Acho que você fez uma boa introdução mesmo, de fato, do conceito. O que a gente fica pensando, e eu passo a bola para o Marcelo Zenker. Marcelo, pelo raciocínio, a maneira como a Isabel construiu o tema, a gente pode visualizar o ESG sendo também uma ferramenta dentro das empresas, das próprias empresas, de combate à corrupção, de forma que ajude ela a encontrar caminhos para eventualmente evitar fraudes, coisas do tipo, fazer uma autofiscalização. Como é que você avalia? Bom dia, André. Bom dia, meus queridos companheiros aqui de painel, Isabel Franco, Bruno Brandão. É uma honra imensa estar aqui debatendo ao lado de vocês. Uma saudação e um agradecimento especialíssimo ao meu querido amigo Roberto Liviano, presidente do INAC, que, mais uma vez, aqui promove um evento de excelência elevadíssima, trazendo um tema que é absolutamente palpitante hoje no mercado brasileiro. André, se nós olharmos para a sigla ESG e olharmos para uma outra sigla, que é o GRC, também internacionalmente conhecida, que é Governança, Riscos e Compliance, nós vamos encontrar ali um ponto de interseção que é exatamente a governança, né? Então, a governança, ela dialoga tanto no âmbito do GRC, como dialoga também no âmbito do ESG. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente de sistemas de compliance, porque aqui no Brasil a gente vê a expressão programas de compliance. Eu nem gosto muito da palavra programa, porque isso dá uma falsa percepção de início, meio e fim, e quando a gente fala em compliance, é algo absolutamente perene, duradouro, e que apenas se aprimora ao longo do tempo. Então, eu gosto mais de usar a expressão sistema, mas a gente vê na lei a expressão programa de integridade. Mas, na verdade, quando a lei ela se reporta a programa de integridade, ela está tocando única e exclusivamente no compliance tradicional, que está calcado lá naquelas bases da prevenção, da repressão e da correção de atos ilícitos que venham a ser cometidos no âmbito das organizações. E eu tenho para mim, e aí não é, claro, uma compreensão só minha, isso vem sendo debatido no âmbito da OCDE, vem sendo debatido também no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Eu, à época, inclusive, em que eu ainda estava na direção da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, eu participei de um evento onde o tema central era exatamente esse, no Fórum Econômico Mundial, de você confrontar sistemas de compliance com sistemas de integridade.
Porque enquanto um sistema de compliance ele tem por objetivo prevenir, evitar o ilícito, um sistema de integridade ele vai muito mais longe. Ele não exclui o compliance, ao contrário, o GRC, Governança, Riscos e Compliance, é um elemento importantíssimo dentro de um sistema de integridade, mas um sistema de integridade ele tem por objetivo fomentar as práticas corretas, ou seja, gerar a absorção e a disseminação da cultura de integridade. Ou seja, fazer aquilo que é certo, valorizar aquilo que é certo. E valorizar aquilo que é certo é muito mais do que simplesmente evitar o errado. Então é nesse sentido que o ESG ele aparece, porque aqui nós estamos trabalhando com cultura, né? E cultura tem um efeito, é claro que dá muito mais trabalho, mas tem um efeito muito maior no enfrentamento e no combate à corrupção. Porque você acaba fazendo com que os membros de uma organização sejam contaminados positivamente por essas boas práticas. E aí, André, até devolvendo a você já a palavra, eu considero que um sistema de integridade, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, ele contém outros elementos além do simples e puro GRC, porque ele traz também consigo o propósito, a transparência, a meritocracia, e aqui eu estou falando da meritocracia legítima, que cuida, inclusive, das questões afetas à desigualdade de raça, de gênero e até sociais, a lealdade competitiva, que são as relações que a empresa tem que estabelecer com os seus competidores e com os seus consumidores, a inovação, isso é muito importante dentro de um sistema de integridade, a reputação, isso hoje para companhias de capital aberto tem um valor inestimável, e, o que é mais importante, a sustentabilidade e a responsabilidade social. Nenhuma empresa é uma ilha. E a gente já tem aqui no Brasil estampado, desde 1976, na lei das SAs, a função social da empresa. E uma empresa ela tem que considerar também o respeito ao meio ambiente e também a situação em que se encontram as comunidades que estão estabelecidas no seu entorno, no entorno das suas unidades. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela intervenção. Também vou puxar um ponto que você comentou para ouvir o Bruno Brandão. Bruno, o Marcelo toca, acho que numa questão fundamental, essa questão da cultura. E a gente fica pensando aqui no Brasil, querendo entender como um conceito desse novo chega. Eu queria saber qual que é a tua percepção. A gente vê hoje o empresário brasileiro, de fato, efetivamente, preocupado com a agenda que é defendida pelo ESG, com esse conceito. Qual que é o grau de maturidade, em que momento o empresariado brasileiro está sobre esse assunto, né? Você vê o setor financeiro, o setor industrial, enfim, de fato já mobilizado, não apenas até por uma questão de oportunidade de negócios, eventualmente, que a agenda ESG possa trazer, mas, de fato, por uma compreensão de que o tema é importante para a população? Bom dia a todos e todas. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do Instituto Não Aceito Corrupção e do Estadão e parabenizar o Instituto também, 6 anos de atividade corajosa, inovadora e por um dos temas mais importantes e mais caros para a sociedade brasileira, que é o combate à corrupção. Então, parabéns, Roberto, e todos do Instituto Não Aceito Corrupção. E agradecer também, e fico feliz, honrado pelo convite, por compartilhar a mesa com amigos e pessoas que eu admiro, são também combatentes dessa causa, da luta contra a corrupção, Marcelo Zenkner, um amigo querido, Isabel Franco, também uma das primeiras colaboradoras da Transparência Internacional no Brasil, e, claro, Roberto, também um símbolo dessa causa no país. Bom, eu
essa pergunta sobre a maturidade do mercado brasileiro com relação a essa pauta da sustentabilidade relacionada à integridade. O Brasil passou, é óbvio para todo mundo, por uma revolução no tema do combate à corrupção, que chamou a atenção do mundo. O fenômeno, primeiro do mensalão, mas em sequência e principalmente da Lava Jato, por mais que seja um tema que tenha que ser compreendido à profundidade e, claro, tem muitas coisas a serem corrigidas, mas é inegável que deixou um legado muito importante para o país, e esse legado é palpável no mercado brasileiro hoje. Todos os indicadores sobre a implementação de programas de compliance hoje em empresas brasileiras são incomparáveis com outros mercados internacionalmente. Depois do que passaram as empresas, principalmente no setor da construção, todo o mercado reagiu. Hoje é raro um grande escritório de advocacia que não tenha uma área robusta de prestação de serviços de compliance, de integridade. As consultorias se equiparam com isso, as empresas criaram capacidade nos seus corpos, então foi uma verdadeira revolução no mercado brasileiro. Isso a despeito do retrocesso que hoje nós vivemos nessa causa hoje no Brasil. Nós vemos como foi rápida a perda de independência das instituições, retrocessos legais em sequências no Congresso Nacional. Isso é lastimável, lamentável, mas o legado do mercado brasileiro esse persiste, além dele, da sociedade brasileira, que também se transformou durante esse processo. E é bom que seja assim, porque o mundo não retrocedeu. O mundo segue avançando nessa pauta. E agora, com o governo Biden, ainda mais. Há 2 semanas, a Casa Branca lançou um memorando alçando o tema do combate à corrupção a um tema prioritário de segurança nacional. Isso eleva muito o empenho, a prioridade do governo dos Estados Unidos na defesa dessa causa, inclusive em âmbito internacional. Além disso, existem outras legislações hoje debatidas no Congresso americano para fortalecer os instrumentos no combate à corrupção transnacional. E se nós pegarmos o histórico desses marcos legais do combate à corrupção mundo afora, eles vêm de forças de mercado, da competição meritocrática, para não se perder contratos a partir de corrupção de concorrentes. O FCPA, o famoso Foreign Corruption Practice Act dos Estados Unidos, surge assim, porque empresas americanas perdiam contratos a outras empresas americanas porque elas adotavam o suborno para conquistar mercados na Ásia, na África, na América Latina. Então, os Estados Unidos criam essa legislação para combater essa corrupção transnacional e essa pressão acaba prejudicando as empresas americanas. Elas começam a perder contratos para as empresas europeias. É famoso, né, que a Europa chegava, a Alemanha chegava a prover dedução do imposto de renda para pagamento de suborno para fora, né? Então, as empresas americanas perdiam mercado para as europeias, então os Estados Unidos colocaram pressão para que a OCDE criasse um novo marco de combate à corrupção transnacional, que virou a famosa Convenção contra o Suborno Transnacional da OCDE. E agora, recentemente, o Brasil é signatário dessa convenção, vinha sendo tratado como um caso exemplar de avanço, e hoje o Brasil, infelizmente, é um caso monitorado por uma comissão especial para avaliar os retrocessos do Brasil no descumprimento da convenção da OCDE. Mas o que fica é a transformação do mercado brasileiro. Essa vai ser mais difícil de mudar. Essa vai ser mais difícil de retroceder. Muito bem. Bruno, você usa um termo, né, que o que traz muito isso é a força de mercado. A gente vê... Eu queria que o Roberto falasse um pouco disso, Roberto. Quando a gente pensa na necessidade, claro, inerente a qualquer negócio de ter transparência e de combater a corrupção, isso está diretamente associado à postura da empresa de, bom, tenho que agir corretamente, tenho que ter transparência, sou uma empresa, uma SA, sou uma empresa de capital aberto, enfim, não estamos falando de questões morais, estamos falando de obrigações, exigências legais que ela deve cumprir. Aí a gente fica pensando como a área ambiental
como ela entra dentro disso. E aí, por isso que eu falo de força de mercado, que o Bruno Brandão comentou. A agenda ambiental associada a essa necessidade de transparência, de preocupação social, de posicionamento social que as empresas têm hoje, ela é uma imposição que as empresas estão sentindo como uma força de mercado, né? A gente viu recentemente, no Brasil, um movimento, para citar aqui um exemplo, me lembro recentemente de escrever sobre isso, de grandes bancos nacionais, os presidentes dos bancos brasileiros, grandes líderes, por exemplo, do próprio agronegócio, se posicionando contra algumas posições do Congresso Nacional, projetos de lei, apoiados ou não pelo governo, enfim, mas que tratam diretamente do tema ambiental, de exploração da própria agricultura, na Amazônia ou não, como atuam as empresas, como não atuam, e o empresariado brasileiro tradicional, né? Aqueles nomes que você, de certa forma, não esperaria, até surpreendendo muita gente, se posicionando contrariamente ao que, naquela avaliação, poderia levar a uma flexibilização, por exemplo, das regras ambientais, afrouxar um pouco a exploração no país e tal. Eu comento isso para perguntar para ti, né? E pegando o que o Bruno comentou, é a força de mercado que está fazendo com que as empresas se reposicionem quanto à forma de lidar com o meio ambiente, né? Como é que você vê isso amarrando dentro do conceito do ESG? Muito bom, muito boa a sua pergunta, mas antes de entrar nela, eu quero mais uma vez cumprimentar e dizer da honra do Instituto em ter todos vocês, cumprimentar pelas excelentes intervenções. É um privilégio para o Instituto, nos 6 anos, ter pessoas da grandeza de vocês debatendo conosco temas dessa relevância. E obrigado, André, por essa inteligente e competente mediação. Tanto Isabel, como Bruno, como Marcelo Zenkner, pontuaram aspectos fundamentais referidos das empresas ao aspecto moderno, percepção atual. Primeiro, a Isabel falou que esse conceito não é propriamente novo, isso é muito importante. O Zenkner trouxe essa questão do GRC, fazendo alusão, inclusive, à lei das SA, em 76, função social das empresas, aliás, remonta à FCPA, que o Bruno pontuou com muita felicidade, referência em relação ao tema da integridade, pontuou também de maneira muito relevante, que isso acabou se tornando uma referência para o mundo. Depois disso, nós evoluímos e tivemos a construção da Convenção do OCDE, da qual o Brasil é signatário, e lembrou muito bem o exemplo da Alemanha, que admitia no seu ordenamento a Alemanha, a França, no seu código tributário francês, previa o abatimento das despesas de propina como um item abatível no imposto de renda. É importante prestar muita atenção nisso, André, porque o mundo enxergava uma graxa essencial para fazer com que as engrenagens funcionassem. Não é? E depois turning point, os valores passam a ser realmente os valores do movimento internacional contra a corrupção. Cada vez um compromisso mais sério, compromisso que se consolida, e o ESG, que junta o valor ambiental, o valor social e o valor da governança, de uma certa maneira, ele promove uma convergência de valores que mostram a atividade empresarial numa outra ótica, né? Como o Zenkner pontuou muito bem, a empresa não pode simplesmente ser uma fonte geradora de lucro. A preservação do meio ambiente, e é necessário que a empresa tenha sustentabilidade corporativa, como foi apontado aqui com felicidade pelo Marcelo, compromisso com valores de transparência, meritocracia, que seja de fato um sistema que viva de maneira perene, que haja um compromisso com o topo da organização, que não seja
apenas uma adoção de uma ferramenta para fins de marketing, para o inglês ver, né? Que não tenhamos um departamento de operações estruturadas, como teve o Odebrecht, em que você tinha ali o compliance do lado do departamento, e ali, na verdade, um verdadeiro fato aconteça. E, no mundo de hoje, cada vez mais, o compromisso com o ambiental é um valor muito sólido, é um valor ético cada vez mais relevante para a geração atual, né? E não estamos falando em compromisso ambiental de boiada, né? Nós estamos falando em compromisso ambiental sério, compromisso ambiental com a vida, com a preservação dos recursos naturais, que ele se associe à ética, né? Um compromisso que seja respeitoso à essência democrática, que não admita a destruição do sistema jurídico como Congresso Nacional. Há 4 meses tivemos a proibição da prova obtida, por exemplo, se cai nas suas mãos o Watergate brasileiro e você grava um caso de corrupção, André, não tem mais validade jurídica. Se uma mulher é ameaçada pelo marido, não tem mais validade não jurídica. Diga uma coisa, não diga uma coisa dessa, Roberto. 20 Roberto. dias foi esmagada na Câmara. Pois é, mas é assim, infelizmente. O Brasil está descendo a ladeira em relação ao sistema jurídico de proteção ao patrimônio público. E essa semana, a bola da vez é o conjunto de regras eleitorais. Está se querendo desobrigar os candidatos a apresentar declaração de bens. E é isso que permite fiscalizar o enriquecimento ilícito. Está querendo desobrigá-los a prestar contas das despesas de campanha. Eles têm que fazer 72 horas depois de cada despesa. A lei da ficha limpa foi esmagada. Então, nós vivemos um momento crítico. Eu não quero falar mais, que tem que a bola circular aqui, mas eu acho essencial a preocupação ambiental integrada à preocupação social, assim como de uma governança sustentável, preocupada com democracia, transparência e que de fato seja um sistema e não um mero programa passageiro. Perfeito. Berto, obrigado pela intervenção, os comentários todos. Eu acho que a rede ficou também, em alguns momentos, fez uns pequenos cortes, se puder, talvez, aí tiver condições de reposicionar, enfim, a tua conexão, mas obrigado pelos comentários. Isabel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona. Acho que tem muita gente, para muita gente também o tema, onde esse tema é um pouco novo. Como é que funciona? Acho que tem talvez pessoas perguntando como é que funciona a implementação de uma cultura ESG dentro de uma empresa, em linhas gerais, né? Não estou aqui querendo detalhar isso muito, mas assim, acho que tem muita gente pensando assim, como é que se implementa isso, né? A gente está falando eventualmente de um grande pacote de sistemas, de tecnologia. A gente está falando de uma consultoria especializada de contratação efetiva, de cabeças que vão implementar isso. Como é que uma empresa começa uma estrutura ESG? Por onde ela parte? Em linhas gerais, claro, apenas para esclarecer isso para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Excelente pergunta, realmente faz toda a diferença. Eu acho que o nosso painel está aqui justamente para esclarecer esses pontos, porque mais ou menos um pouco como começou a implementação de compliance nas empresas. Eu gostei muito da colocação do Marcelo, onde ele disse que o programa da pressão de começo, meio e fim, não é para o resto da vida, mais ou menos como população, nunca mais vai parar. Sempre tem que continuar, um movimento perene. Da mesma forma que no início as empresas se viram um pouco perdidas ou confusas de como implementar o compliance, elas foram sim consultorias. Consultorias realmente foram fundamentais nesse exercício, mas hoje em dia você vê que qualquer empresa que digna de se dizer ética em seus negócios e transparente, tem a sua área de compliance já estruturada, com Chief Compliance Officer, enfim. E nós já estamos vendo isso acontecer também com o ESG.
E aí, consultorias especializadas realmente podem ajudar bastante, mas nós temos de mercados que já integram as empresas e que há muito tempo, que, como eu disse, não é realmente uma coisa nova, mas hoje em dia ganhou um corpo, virou um furacão que inunda o vocabulário popular, né? Está em todos os lugares. Mas, por exemplo, na área social, a gente já vê mudanças incríveis acontecendo. Aí vemos a participação efetiva do RH das empresas, por exemplo, da própria área de compliance, e que a gente vê uma preocupação, então, da diversidade. E podemos, e aqui é que o ESG, ele se consolida junto com compliance, porque compliance pode, então, fazer políticas específicas sobre diversidade da empresa, por exemplo. Então, trazemos mais diversos grupos que antes não eram tão aceitos ou integrantes das corporações, hoje em dia, eles realmente fazem parte de uma maneira muito consolidada. E as empresas têm feito um esforço incrível com relação a isso, e a melhorar os seus números, não só de mulheres, mas de minorias raciais e até de preferências sexuais. Isso tudo parece que passa por uma revolução bastante grande. Não só isso, mas a gente vê a empresa realmente preocupada com a sua função social. Então, se nós vivemos reclamando do sistema educacional do Brasil, onde não estamos fazendo um bom negócio, o governo não está fazendo um bom negócio, a gente já vê as grandes organizações tendo programas específicos de melhoria de formação pessoal, com cursos muito relevantes para as práticas das empresas, por exemplo. Então, quase as empresas não estão esperando mais o governo, as escolas particulares que preparar os seus colaboradores, mas ela mesma está assumindo essa preparação. Esse é o S do ESG, e é muito bacana, realmente, nesse aspecto, como elas estão assumindo essa responsabilidade social de maneira efetiva. Aqui, sem monopolizar o tempo aqui. Não, perfeito. Na área do S social, a gente está vendo uma revolução. Muito maior atenção, por exemplo, à questão de assédio, de discriminação, de qualquer tipo de conduta que seja inadequada, coisa que antigamente não existia. E isso, áreas todas se compõem, e eu já tenho visto algumas empresas com área de ESG, como tem a área de compliance, mas elas podem se compor e traçar os programas que elas acham que são próprios a elas. Perfeito, perfeito. Pegando o teu gancho, Isabel, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre as motivações que levam as empresas a isso. A gente já vê o investidor hoje, Marcelo, na tua leitura, o investidor lá de fora, com certeza, mas o brasileiro também, orientando ali onde vai fazer o seu aporte, onde vai investir, com base em ESG, em empresas que estão, assim, essas estão de fato saindo na frente, quando a gente olha para o mercado aberto no Brasil, como é que está isso? Pois é, como eu disse, um dos elementos fundamentais de um sistema de integridade é exatamente a transparência. E por que a transparência ela é tão importante no âmbito corporativo? Porque é exatamente pela transparência que os investidores vão avaliar os riscos do investimento numa determinada empresa. Então, quanto mais transparente for a empresa, né, melhor para os investidores, porque aí eles vão conseguir medir exatamente ali o grau de risco que existe. Agora, para que a empresa seja transparente, ela tem que ter uma boa governança, porque senão ela vai acabar dando um tiro no próprio pé, né, divulgando
na verdade, dados que vão em sentido contrário aos interesses dos investidores. Então, eu considero a governança exatamente esse ponto de interseção entre o compliance e o ESG. Né? A governança é o como, né? Enquanto que a sustentabilidade, a responsabilidade social é o quê. Quer dizer, eu tenho que cuidar da sustentabilidade do meio ambiente, eu tenho que cuidar da responsabilidade social. Agora, como que eu vou fazer isso? E aí é que entra o papel da governança, né, que corresponde aos processos, aos costumes, às políticas, aos regulamentos que são utilizados para desenvolver as estratégias e as políticas dentro de uma organização, que pode ser tanto empresarial como pode ser governamental também. A gente tem que falar também de governança pública. Então, o objetivo da governança é aprimorar sempre o processo decisório. E assim, e aí vem um ponto que eu considero fundamental, gerar confiança. Confiança para o cidadão, que é o usuário dos serviços públicos, se a gente estiver falando da governança pública, ou então confiança para os colaboradores, para os acionistas, para os investidores, para os parceiros comerciais, se a gente estiver falando de uma empresa. Aí eu volto aqui a um ponto que a Isabel destacou, que é o capitalismo de stakeholders, que tem absolutamente tudo a ver com o ESG. Então, é exatamente a governança que vai garantir o comportamento e as ações dos gestores públicos e dos executivos, que devem estar sempre alinhados com o interesse público, se for a governança pública, ou então com a geração de valor, se a gente estiver falando da governança empresarial. E aí, André, sem governança, não dá para a gente falar em sustentabilidade, em defesa do meio ambiente, não dá para a gente falar em responsabilidade social. E aí é por isso que eu defendo que isso deve ser trabalhado dentro de um sistema de integridade. Porque se uma empresa ela produz excelentes resultados, dá lucro, mas ela polui o meio ambiente, ela não é uma empresa íntegra. E aí os investidores não vão casar dinheiro numa empresa desse tipo. Se uma empresa ela dá excelentes resultados, mas ela se esquece do entorno social, ali da vida, do desenvolvimento humano das comunidades que estão ao redor das suas unidades, ela pode até dar muito lucro, mas ela não pode ser considerada uma empresa íntegra. Então, a governança hoje é um ponto que eu considero fundamental e vale tanto para empresas quanto também para o poder público, que já vem, inclusive, implementando alguns regulamentos nesse sentido. Tem alguma área específica que te ocorre dentro do poder público onde você vê o conceito do ESG avançando um pouco mais? Começando pela governança, porque em 2017 o Brasil editou o decreto 9.203, que trata exatamente da governança pública. Então, a governança é o primeiro passo para que a gente possa alcançar o todo do ESG. E é interessante porque esse decreto, logo no início, lá no artigo 2º, ele conceitua a governança pública como sendo conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, é claro que aí dentro desse conceito se encaixa perfeitamente a sustentabilidade e a responsabilidade social. Até porque esse próprio decreto ele traz também, André, os princípios regentes da governança pública, que poderiam até ser utilizados pelas empresas, que são a capacidade de resposta, a confiabilidade, que é aquela confiança que eu falei no início, a melhoria regulatória, que é exatamente para você desburocratizar o poder público e evitar, assim, a corrupção, como bem ressaltou o Roberto, a accountability, que é a responsabilidade na decisão e a prestação de contas, e o princípio que eu considero o mais importante de todos, que para mim é um princípio guarda-chuva de todos os outros, que é a integridade. Eu fico pensando, estou te ouvindo aqui, Marcelo, quero que o Bruno comente um pouco sobre isso, falar um pouquinho só dessa gestão pública, a gente está falando disso também, na área ambiental, e para a gente juntar essas coisas todas, na área ambiental a gente tem problemas crônicos
da gestão pública. A gente acabou de ver uma sucessão aí de operações da Polícia Federal deflagradas, né, sobre exportação ilegal de madeira. A gente tem um problema histórico também na área do meio ambiente no Brasil, que são as chamadas florestas de papel, onde são emitidos milhares e milhares de documentos, de autorizações de extração de madeira no Brasil, principalmente na região amazônica, mas também na região do Pantanal, para poder lavar, literalmente lavar a madeira retirada ilegalmente de outras áreas, né, esquentar essa madeira, como se diz, e nós estamos no país que é a maior potência mundial do agronegócio, né? Temos visto o agronegócio muito preocupado, as grandes empresas do setor, os produtores pecuaristas, enfim, os grandes nomes mundiais do setor muito preocupados com isso, Bruno. De que forma você avalia hoje? Quer dizer, somos a maior potência mundial do agro. Eu estou querendo juntar a questão ambiental com essa questão de corrupção e transparência, que eu acho que é um exemplo fundamental de onde o ESG talvez tenha que avançar ainda bastante, né? Como é que a gente tem visto esse setor, essa potência nesta área que é o agro, lidando com essa preocupação ambiental? Como é que ela tem trabalhado isso? Você vê o ESG avançando nessa área? Qual que é a tua leitura? Bom, são duas áreas hoje que talvez causem maiores danos à imagem do país no mundo, a área ambiental e a área da saúde pública, né, no contexto da pandemia global. A devastação ambiental, caracterizada por essa última administração, o governo Bolsonaro, e a gestão desastrosa da pandemia. São dois temas que ontem mesmo, ou anteontem, o Washington Post deu uma longa matéria sobre essas questões, e um ponto muito importante: em ambos os temas, há indícios fortíssimos de presença de corrupção, né, na devastação ambiental e também na questão da gestão da pandemia. E com episódios que, se confirmados, talvez serão dos mais degradantes da história brasileira. Um ministro do meio ambiente investigado por corrupção, conluio com madeireiros. Isso é desastroso para a imagem do país, a reputação, a confiabilidade do país no cenário internacional. E o outro, um tema que diz respeito à saúde pública global, um caso sórdido de corrupção em meio a essa tragédia humanitária, né? Então, são episódios gravíssimos e que vão marcar a imagem profundamente do nosso país, já estão marcando, né? Uhum. E no caso do meio ambiente, existe todo um desmanche da governança ambiental no país, né? O que nós temos visto, de maneira geral, para o combate à corrupção, os retrocessos legais, institucionais, no campo do meio ambiente, é talvez ainda mais marcante o desmanche dos órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, as perseguições dentro dos órgãos aos agentes que cumprem seu papel fiscalizatório, os retrocessos regulatórios também nesse campo, e abrindo a porteira não só para a boiada da desregulamentação, mas a boiada criminosa, a boiada do crime ambiental, e é isso que temos assistido e tem chocado o mundo. No caso também do combate à corrupção no meio ambiente, a Transparência Internacional lançou recentemente uma publicação com o WWF, uma referência entre as ONGs do campo ambiental, e publicamos sobre as interseções entre o combate à corrupção e a degradação ambiental. Um dos fatos que nos chama a atenção hoje, recentemente, é a perda de capacidade dos órgãos de controle, não só do executivo, mas também o controle externo. O Ministério Público Federal mantinha uma importante estrutura para o combate à corrupção na Amazônia, que era a Força Tarefa
da Amazônia. Essa força-tarefa, assim como as outras forças-tarefas, foi desmontada pela atual gestão Augusto Aras, assim como a Lava Jato, assim como a Operação Greenfield, também a força-tarefa Amazônia foi desfeita por essa gestão, sem se colocar algo no lugar que cumpra esse papel tão importante do Ministério Público na fiscalização do crime ambiental. Entre outras várias ramificações, se nós pegarmos aí o universo dos crimes ambientais, eles vão desde um problema enorme, sistêmico, de questão fundiária, né, a grilagem de terras. Nós estamos vendo aí a Operação Faroeste no oeste da Bahia, uma coisa tenebrosa, de envolvimento de altas figuras, autoridades do Poder Judiciário da Bahia, junto com um esquema criminoso de mega grilagem de terras. A questão do ouro também, a cadeia do ouro, é algo importantíssimo. Hoje é uma das áreas menos reguladas e mais fáceis de fazer a lavagem de dinheiro, inclusive de outros crimes, através da cadeia do ouro. Então, são várias interseções que colocam o país em uma posição de grande fragilidade para defesa do ambiente, justamente por causa do domínio do crime e da corrupção, né? E que pressiona as empresas. Mercado. Exatamente. Exato. Exatamente. Isso. Consequências de mercado para quem quer fazer a coisa certa. Também tem a imagem afetada, também vai sofrer retaliações de mercado, obstruções de fluxo de investimentos, porque está dentro desse contexto geral de descontrole, desgoverno na área ambiental. Como é que você avalia isso, Roberto? Queria te ouvir um pouco também, quer dizer, as empresas afetadas por esse desmonte, né, esse desmanche que a gente está falando aqui de regras básicas, por ações dentro do Congresso, por ações eventualmente também do Executivo. A impressão que dá, às vezes, é que o ESG vai ser talvez motivado por uma exigência novamente, né, corporativa, e não efetivamente de algo que venha dos poderes reguladores, seja do Congresso ou do governo federal, quer seja, enfim, como você avalia? De uma certa maneira, é um grito de um setor preocupado com valores, né? Há muitos anos atrás, falou-se, gritou-se pela responsabilidade social, pela sustentabilidade, compliance, né? E o grito das empresas que realmente têm essa preocupação com essas referências ambiental, social e governança é este: queremos fazer o certo, queremos o compromisso com estes valores, né? Procuramos o caminho certo. Eu achei muito importantes as colocações que o Bruno fez. Aliás, quero aproveitar esse momento para elogiar e enaltecer o importantíssimo trabalho feito pela Transparência Internacional. Ele fez essa alusão a esse relatório com a WWF, mas vários outros. Houve um relatório que foi apresentado há alguns meses, documentando as interferências do governo federal nas instituições, que vem gerando um consistente prejuízo ao Brasil em relação ao combate à corrupção. Aliás, eu vejo, pegando gancho nisso, infelizmente, a inserção do Brasil naquele modelo desenhado pelos professores Ziblatt e Levitsky, quando falam dos líderes políticos que chegam ao poder pelo caminho democrático, como chegaram Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, Putin na Rússia, né? E Trump nos Estados Unidos, e depois de chegarem ao poder, solapam, pisoteiam as instituições democráticas. Eu vejo no Brasil, infelizmente, um processo de captura das instituições democráticas, de enfraquecimento das instituições democráticas. Você, André, por exemplo, representa a imprensa, a mídia, né? E o Brasil teve que organizar um inédito consórcio de veículos para garantir o direito constitucional de acesso à informação de dados sobre a pandemia. Se não fosse o Estadão, sim, se não fosse a Folha, o Globo, nós estaríamos sob o signo do apagão de dados, algo que nos remonta às trevas medievais.
né? Então, isso, de uma certa maneira, é um retrato de um governo que trabalha nos valores da opacidade e não respeita o princípio constitucional da publicidade, o direito constitucional do cidadão do acesso à informação, né? Então, tudo isso é muito grave, é muito sério. O Bruno fez alusão à publicação do Washington Post. Eu quero também complementar numa referência feita pelo famoso diretor de cinema Spike Lee, na abertura do Festival de Cinema de Cannes, quando faz alusão a Donald Trump e o nosso presidente como gangsters, né? O Brasil vem se notabilizando perante o mundo por ser liderado por alguém que é referido por um ícone do cinema mundial como gangster, num dos principais festivais de cinema do mundo. É muito triste nós observarmos esse tipo de acontecimento. Mas as empresas bradarem o ESG, as empresas colocarem o ESG no DNA dos seus negócios e trabalharem pela construção de uma cultura íntegra, como disse o Marcelo Zenkner, o valor fulcral da integridade, né? Isso é absolutamente relevante. Agora, cultura não é algo que se constrói num piscar de olhos, num estalo. Não existe o estalo da mudança cultural. Cultura é algo que se constrói ao longo das gerações. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É um esforço permanente, contínuo, e que nós vamos verificar, com o passar do tempo, a consolidação desses novos valores. Pois é, eu fico pensando aqui, o que você acha, Isabel? Estamos prontos para isso que o Roberto está dizendo? Quer dizer... Olha, André, se eu não pensar assim, eu vou voltar para os Estados Unidos, como eu estava falando para você, sou americana, brasileira. Eu até escrevi um artigo no Estadão, faz, eu acho que umas 3 semanas, mais ou menos, falando sobre isso, que a minha família, quando eu disse que ia me mudar para cá, queria me colocar numa coisa de força. Falou, como assim? Mas eu acho que o brasileiro, ele tende a acreditar que nós somos a sociedade civil. Não é possível que a sociedade civil, que tem a maior força perante todos os outros poderes, não exerça esse poder. Nós temos, nesse artigo, eu faço uma colocação de que cada contribuição pode parecer pequena, uma formiguinha, mas todos nós juntos, nós somos a sociedade civil. Não é possível que a gente sente e fica assistindo o que está acontecendo sem fazer nada. Aí as pessoas me perguntam, mas como que eu posso fazer alguma coisa? Não dá para fazer nada. Eu acredito, sim, já conversei muito com o Roberto sobre isso. O Roberto teve essa felicidade de ter fundado o Instituto Não Aceito Corrupção. É uma formigona, ao meu ver. E cada pessoa pode fazer a sua diferença no seu dia a dia. Aí as pessoas também falam, é poliana, né? Não é. Nós fazemos parte de empresas, de grupos sociais, nós fazemos parte no dia a dia de movimentos constantes, latentes. Nós temos de arregaçar as mangas e exercer o nosso poder devidamente. A gente está vendo os outros poderes exercerem da forma que eles querem, a gente não pode. E há muitas formas de você contribuir realmente para toda uma transformação cultural. Já faz parte. E eu costumo dizer também, André, que eu voltei dos Estados Unidos e sempre achei que o país não tinha jeito, assim, sabe? Meu pai meio que dizia, fica aí nos Estados Unidos, uma família toda. Mas eu me surpreendo como o Brasil e os brasileiros, algumas vezes, abraçam causas. Vou dar um exemplo. Tabagismo. Eu morei na Ásia também, morei na Europa. O povo fuma de uma maneira absurda. E meu pai sempre falou que aqui no Brasil nunca ia haver combate ao tabagismo. E, por incrível que pareça, é um país que dá lições sobre o combate ao tabagismo.
E, efetivamente, o movimento vingou aqui no Brasil. Então, a gente vê essas diferenças e os brasileiros têm realmente de acreditar. Só não pode tentar e ficar reclamando o tempo todo, dizendo que a culpa é dos... Não está fácil, né? Não está fácil, a gente deu exemplos aqui de desmontes. Não, mas o ISG, o ISG tem exatamente esse propósito. Não, e conseguimos mudar. A gente está recebendo aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente, muito bacana, vamos tentar aqui passar, e eu queria deixar um pouco vocês à vontade, quem quiser comentar as perguntas aqui, eu vou dividir essa pergunta aqui com o Marcelo, mas, por favor, quem quiser comentar, a pergunta vem do Vitor Ricardo, está perguntando o seguinte: a pandemia acelerou ou atrasou os processos de implementação do conceito de ESG no setor privado e público? Rapidamente, para a gente tentar fazer outras perguntas também. Como é que você vê isso, Marcelo? Primeiro, só fazendo aqui um complemento à fala da Isabel, que eu considero muito importante, até sob o ponto de vista de perspectiva, né? Eu não sou pessimista, porque o pessimista, ele, para mim, é um preguiçoso. Como tudo vai dar errado mesmo, ele não precisa de fazer absolutamente nada. Mas eu também não sou um otimista cego que fica esperando Deus resolver tudo para nós sem nenhum esforço. Então, eu prefiro aqui a fala do Ariano Suassuna, que diz que nós devemos ser uns realista esperançoso. E isso sim, isso é que faz a gente enxergar aquilo que está diante de nós e arregaçar as mangas para a gente deixar aqui um país melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. E aqui, respondendo diretamente à pergunta, André, eu tenho para mim que a pandemia acelerou a implementação das práticas ESG. A gente viu aí as empresas se movimentando no principal jornal de veiculação de notícias aí no Brasil todo. A gente via, inclusive, um quadro mostrando ali as iniciativas das empresas em relação à responsabilidade social. Quer dizer, as empresas chegando à conclusão por elas mesmas que o enfrentamento à pandemia não podia só ficar nas mãos do governo. Isso cabia também às empresas, e as empresas todas se colocaram nessa posição. E eu tenho para mim que a pandemia vem, inclusive, trazer alguns insights, algumas soluções para problemas que a gente talvez não conseguisse encontrar uma solução, né? Por exemplo, os grandes congestionamentos nas cidades, né? O grande acúmulo de pessoas nas áreas urbanas. A pandemia veio e, com o home office, como um evento como esse que nós estamos fazendo aqui, absolutamente online, mostrou que as pessoas podem residir em outros lugares e continuar desempenhando as suas atividades profissionais. Então, eu acho que tanto pelo lado da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, como também da responsabilidade social, eu tenho para mim que a pandemia acelerou a implementação de práticas desse tipo. Bacana, é isso mesmo, Bruno? Você também vê assim? E aí eu queria acrescentar a isso a pergunta da Fernanda Degolin. Obrigado pela pergunta. Ela questiona aqui qual que é a diferença do conceito de compliance e de ESG. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né? O Marcelo também comentou um pouco sobre isso. O Bruno, você vê a pandemia também como um impulsionador dessa preocupação com o conceito de ESG, e acho que dá para passar um pouco aí também, como é que a gente separa a compliance disso? Bom, todo grande evento histórico, toda grande tragédia, ela acelera a história, né? Acelera. Agora, para que direção depende de nós, né? Então, não há dúvida que a pandemia vai ser um marco da nossa geração, já e vai acelerar processos históricos. Esse evento pode nos direcionar para um processo histórico de agravamento de problemas estruturais anteriores, por exemplo, as desigualdades, né? Nós estamos vendo a olhos vistos o que vem ocorrendo, o agravamento da situação de miséria no Brasil e outros tantos países, enquanto uma parcela da população se beneficiou. Ela teve condições de se adaptar rápido e ocupou ainda mais espaço. E quem está na ponta mais frágil sofre, e o problema da desigualdade tende a se agravar.
Por outro lado, um evento como esse é uma oportunidade única também para nós atacarmos os problemas estruturalmente, irmos à raiz dos problemas, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de revisar a importância de um sistema público de saúde, da integridade, a governança de um sistema público de saúde. É uma oportunidade, esse estresse fiscal hoje que os países vão viver, né, gastaram rios de dinheiro para a resposta emergencial. Como nós vamos pagar essa conta? Vai ser o mesmo modelo anterior, vai ser colocada na ponta mais frágil, aumentando impostos da população, cortando serviços, ou nós vamos fazer reformas tributárias verdadeiramente redistributivas e que tragam eficiência para o mercado e também justiça. Então, não é só no campo corporativo e do ESG que a pandemia vai trazer grandes transformações. Ela vai trazer, obviamente, em uma dimensão muito maior. Agora, para que lado vai essa direção, essa transformação? Isso depende das decisões que nós tomemos agora, né? Isso que eu acho que é muito relevante. Sobre a diferença entre ESG, eu não sou o maior especialista aqui nesse painel do corporativo. Eu sei que Isabel, Marcelo tem uma vivência corporativa que podem responder melhor, mas para mim a questão mais importante é a amplitude, né? O ESG, o ESG, ele tem uma amplitude integral, que olha a conexão entre a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade e justiça social e a importância do pilar de governança. E aí, como o Marcelo disse, eu acho que a governança vem como uma plataforma para que os outros se sustentem. Uma empresa com boa governança, um órgão público com boa governança, ele vai ser capaz de manter uma sustentabilidade ambiental e também uma responsabilidade social adequada. Perfeito, Bruno. Isabel, alguma coisa para você acrescentar sobre isso, para a dúvida da Fernanda? Sim, Fernanda, olha, tenho toda a minha simpatia pela sua dúvida, porque realmente nós estamos falando aqui de conceitos, né? Então, quando você fala de compliance, que é um conceito que veio muito fortemente para inspirar a conformidade com regulamentações, legislações, normas, políticas muito particulares, específicas de uma organização, você cria todo um arcabouço de conceitos, né? E os coloca num programa de compliance, que Marcelo, se você deixar, eu vou partir agora sempre a citar isso. Não gosto da palavra de programa também, mas sim, você cria um sistema dentro dele. Esse sistema, ele organiza, por assim dizer, todos os valores pelos quais a empresa quer se pautar, quer seguir, quer cumprir, porque to comply significa cumprir com. O ESG, essas 3 letrinhas, elas vêm como 3 novos grandes grupos de princípios, de valores, de conceitos inovadores, que nós, de compliance, estamos vendo, devem ser incorporados dentro do sistema da empresa. Eu não sei se Marcelo consegue falar de uma maneira mais clara o que a gente está fazendo, juntando, combinando os dois. É isso, Marcelo. Vamos fazer mais esse comentário. Tem mais uma pergunta ainda aqui. Vamos tentar resumir. Não, eu concordo integralmente com a Isabel, porque se a gente ficar única e exclusivamente no compliance, que traduzindo para o português e não com tanta exatidão seria a conformidade a leis, decretos, regulamentos, padrões, no Brasil é muito difícil que a gente alcance o resultado esperado. Nós tivemos agora recentemente divulgado o ranking do Índice Global de Complexidade Corporativa de 2020. E o Brasil é o segundo país do mundo com a jurisdição mais complexa. A gente só fica atrás da Indonésia, que foi o primeiro colocado. Quer dizer, é um segundo colocação absolutamente negativa, desonrosa. E aí vem a questão: como que eu vou estar em conformidade num país com uma jurisdição tão complexa?
principalmente no âmbito tributário. E a gente tem leis federais, leis estaduais, leis municipais, que muitas e muitas vezes, inclusive, se chocam. Como que uma empresa pode buscar simplesmente o compliance? E aí que vem a integridade. Porque quando a gente fala num sistema de integridade, a gente está buscando exatamente a disseminação de valores, de valorizar efetivamente aquilo que é correto. Então, a gente não precisa de ficar preocupado só com a observância de regramentos, né? A integridade vem antes. Você vai fazer aquilo que é certo, independentemente do que esteja escrito. Isso é muito mais importante, né? E a gente fala na cultura de integridade. E aí vem um ponto, acho que todos nós falamos aqui hoje, né? Como que a gente absorve a cultura? Eu gosto de uma referência que, para mim, sempre foi muito importante. A cultura ela não é absorvida pelas histórias que nós contamos para as pessoas, e sim pelo exemplo que nós damos para elas. Muito bem. Que tenhamos ótimos exemplos pela frente, né, Marcelo? Eu tenho uma pergunta aqui do Denis Siqueira. Eu vou jogar para ti, Roberto, para te ouvir. Ela tem uma certa relação com o comecinho ali do nosso bate-papo, né? Ele pergunta aqui, ó, como a sustentabilidade pode ajudar no combate à corrupção de forma direta, né? Quer dizer, uma tentativa aí de associar a preocupação sustentável, a atuação sustentável no combate à corrupção de forma direta. O que você tem para dizer para o Denis Siqueira, Roberto? Roberto, me ouve? Acho que o Roberto não está ouvindo. Vamos com o Bruno, então? Está me ouvindo bem, Bruno? Bruno, vamos tentar aqui ajudar um pouco nessa dúvida, né, do Denis. Como é que a sustentabilidade pode ajudar no combate à corrupção? Ele pergunta isso de forma direta. Como é que você vê? Tá bom. O conceito, né, como o Isabel falou, são discussões conceituais antes de tudo, né? E o conceito de sustentabilidade, sustentabilidade tem a ver com tempo, né? Com o tempo, olhar para frente, para o futuro e garantir que valores, bens, ativos sejam preservados e possam até se expandir ao longo do tempo, né? O conceito foi trazido para a temática ambiental muito na famoso marco da Conferência Rio 92, e isso, o termo da sustentabilidade se expandiu enormemente no mundo através do sistema ONU, nesse marco muito ligado à sustentabilidade ambiental. Mas, além da sustentabilidade ambiental, uma empresa tem que pensar em diversas dimensões da sua sustentabilidade, né? Por isso que o ESG, a questão social também é muito importante. Uma empresa diversa, inclusiva, justa, socialmente justa, ela traz uma sustentabilidade da sua imagem, da sua confiabilidade perante a sociedade, os consumidores, os investidores. Então, pensar em sustentabilidade, uma empresa com boa governança, e aí, fazendo o link, perguntou como que o combate à corrupção, a promoção da integridade pode afetar a sustentabilidade, ou vice-versa, né? A preocupação com a sustentabilidade na promoção da integridade. Hoje, uma empresa que tem um sistema de integridade, né, muito bem colocado por Marcelo e Isabel, em vez de um sistema de compliance, um sistema de integridade robusto, ela é percebida no mercado como uma empresa que está preocupada com a preservação dos seus valores, seus ativos, com o tempo. Ela tem um cuidado interno, ela sabe que as pessoas são falíveis, elas podem cometer erros, elas podem, inclusive, cometer irregularidades, crimes, mas a empresa ela tem que estar preservada, ela tem que ser sustentada, o seu ativo. Então, uma empresa com um programa, um sistema de integridade robusto, avançado, abrangente, real, aplicado verdadeiramente, ela é percebida como uma empresa sustentável hoje no mercado, afetando nas diversas dimensões. Você tem algum exemplo, Isabel também, Marcelo, Roberto, enfim, eu estou pensando em setores, ou realmente empresas mesmo, nomes que, enfim, possam citar, que estão mais avançados nisso, que hoje estão aí no Brasil
não sei se a gente pode chamar de vanguarda, mas que estão na ponta? Olha, eu deixo, novamente, eu acho que Isabel, Marcelo, provavelmente vão ter exemplos mais concretos pela vivência direta com o mundo corporativo, mas uma experiência geral da transparência internacional, uma constatação, né, nossa organização já atua há mais de 3 décadas, mais de 100 países, e algo que é notável é que as empresas que passam por esses problemas, normalmente são as que verdadeiramente se transformam. Elas sentiram na pele e elas se transformam, porque a alternativa seria deixar de existir. Então, não é porque ela faz uma escolha por opção, né? Infelizmente, não é tanto por amor, é por dor, mais que essas transformações verdadeiramente acontecem. Mas quando elas se transformam, elas veem a necessidade também de transformar o seu entorno, o seu setor, porque ela foi pressionada a transformar suas práticas e ela não pode, por isso, perder negócios por outras que ainda não se transformaram. Então, elas passam não só a servir como exemplo de melhores programas de integridade, mas também de mobilizadoras de transformações coletivas, de ações coletivas, ações setoriais. Então, isso é um fenômeno muito importante. Eu quero muito rapidamente, que a gente está aqui no limite do tempo. Isabel, rapidinho, eu queria que você comentasse para a gente já seguir no final. Que exemplos a gente tem? Muito obrigada, André. Por exemplo, um dos maiores exemplos que eu vejo, a Klabin. A Klabin está justamente nessa área de preocupação, desmatamento e tudo mais. Um dos seus principais executivos, Roberto Klabin, que é um ícone na luta das condições ambientais. Mas na área social a gente vê Magazine Luiza, um exemplo incrível. Na área de cases, Natura, tudo que é sustentável, a Vivo fazendo grandes progressos nessa área social. A gente não pode deixar de citá-las. Gente, queria ficar um pouco mais aqui, estamos no limite do tempo. Eu agradeço demais, acho que foi assim, uma oportunidade muito boa de falar sobre esse assunto. É um assunto instigante, né? Positivo, que joga para frente, que estimula. Eu agradeço demais a participação. Isabel, um prazer falar contigo, conhecê-la. Tá? Muito obrigado pelos comentários, as intervenções. Marcelo Zenck, muito obrigado. Muito boas intervenções também. Obrigado pelos esclarecimentos. Bruno Brandão, um prazer. Obrigado demais também pelos seus comentários. Foi uma bancada muito bacana. Roberto Liviano, obrigado também. André, e você foi o melhor. Imagina. Sem dúvida, a condução marcou o painel. Imagina. Eu agradeço demais, gente. Acho que é uma oportunidade única para poder tratar desse assunto. Todo mundo que acompanhou, obrigado também, que esteve com a gente aqui até agora. Peço que sigam, né? A gente tem mais uma sequência, né, Roberto, aí de eventos pela frente. Isso, só para agradecer a todos mais uma vez pela participação, cumprimentar especialmente você, André, pela brilhante, profissional e dinâmica condução, agradecer a TV Estadão, que esteve conosco, estará ao longo de todos os painéis, agradecer o patrocínio da Ambipar e todos vocês que estão nos acompanhando. Foi uma discussão riquíssima. E eu acho que está muito claro que esse tema repercute não só no mundo das empresas, mas repercute na vida do cidadão. Quando há corrupção, há impacto na desigualdade, há impacto nas políticas públicas que não são concretizadas. Nós teremos mais 4 discussões extremamente ricas, discutindo muito a questão corporativa, discutindo muito a questão da governança, meio ambiente. Na próxima segunda-feira, dia 12, nós prosseguimos essas discussões a partir das 9 da manhã. Esperamos todos e todas. Muito obrigado por todos estarem aqui conosco. O Instituto Não Aceito Corrupção agradece e cumprimenta a todos nesses 6 anos de vida. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Até.